Chegamos então, pessoal, finalmente à última fase aqui, né, do processo de gestão de riscos, que é a comunicação e consulta. Que, como vocês podem ver aí na figura ao lado, do lado mais esquerdo da figura, a gente percebe que a comunicação e a consulta ela também percorrem, né, a maioria das fases aí, ou todas as fases de cima até embaixo do nosso processo de gestão de riscos. Então, a comunicação e a consulta, ela é muito importante na busca da tentativa, né, ou na busca de assegurar que todas as partes interessadas sejam adequadamente informadas sobre os riscos e que elas sejam envolvidas no processo de gestão de riscos, né? Como eu já falei algumas vezes, o processo de gestão de riscos, além de ser interativo, ele precisa ser colaborativo. Então é importante que todas as pessoas estejam muito próximas, assim, façam parte de fato do processo de gestão de riscos. Obviamente, em maior ou menor grau, a depender do seu perfil, mas é muito importante que essas pessoas participem. Então essa fase, ela tem o objetivo de promover um entendimento comum dos riscos, de novo, né, sejam riscos em processos de negócio, sejam riscos em projetos, sejam riscos estratégicos, é um entendimento comum em relação a esses riscos e também tem o objetivo de facilitar a tomada de decisões informadas, à medida que o tomador de decisão tem acesso, né, à gestão de riscos, às informações afetas aos riscos sobre determinado assunto. Além de promover a transparência e a participação contínua das partes interessadas, que acontece muito também em trabalhos, né, de gestão de riscos, é que a gente percebe muito voos de galinha, né, muito esforço ali, como eu falei, né, em alguns vídeos atrás, muito esforço para identificar riscos, para analisar os riscos, mas a partir dali parece que a coisa trava, assim, dado que se gastou tanta energia, né, se fez tanto esforço e se mobilizou tantas pessoas de uma única vez que as pessoas simplesmente cansaram do tema e abandonaram o tema. Então eu vejo com muita frequência isso acontecer nas organizações. Mas aí falando da parte mais prática, né, quais são os principais componentes aqui que envolvem, né, essa comunicação, a consulta? Primeiro, um dos mais importantes, que é a identificação das partes interessadas, né, ou como alguns gostam de falar, né, a identificação dos stakeholders. Então, dentro desse componente, a gente tem, né, o mapeamento dos stakeholders, que nada mais é do que identificar todas as partes interessadas, internas e externas, que podem de alguma forma serem afetadas, né, pelos riscos ou que têm algum interesse na gestão de riscos. E o entendimento de expectativas, né, que a ideia é compreender as expectativas dessas partes interessadas, quais são suas preocupações, quais são as suas necessidades em termos de, né, recepção de informações, em relação aos riscos e à gestão desses riscos. O segundo componente é o planejamento da comunicação. Dado que você já identificou quem são as pessoas e quais são as expectativas dela, é como você vai comunicar. Lembrando, né, que na fase anterior a gente falou ali de relatórios, né, de definição. Então você perceba que essas coisas vão se encaixando, assim, essas coisas estão interligadas. Né? Então a gente faz o planejamento da comunicação, é um outro componente aqui da fase de comunicação e consulta. O primeiro ponto que eu queria destacar dentro do plano de comunicação é definir qual vai ser a estratégia de comunicação. Então, nesse ponto, a gente desenvolve uma estratégia que defina como, quando e com que frequência as informações sobre riscos serão compartilhadas. A gente já mencionou isso, né, na fase passada. Então, assim, a gente já definiu os relatórios, a gente relata tudo, e aí a gente consegue, né, agora distribuir isso para as pessoas, para as partes interessadas que a gente já identificou. E quais vão ser os canais de comunicação. Então a ideia aqui, dentro desse planejamento, além de definir a estratégia, é qual meio que a gente vai utilizar, né? Então a gente escolhe os canais de comunicação mais apropriados para cada grupo de partes interessadas. E aí pode ser, por exemplo, internamente, circular um PDF por e-mail, pode ser por meio de reuniões, quando for necessário, né? Eventualmente existe alguma questão que precisa ser discutida e resolvida, então convoca-se uma reunião. Pode ser por meio de relatórios, de newsletters, workshops, plataformas digitais, por exemplo, um Power BI,
ou qualquer outro aplicativo, né, de business intelligence, enfim. Aí fica ao gosto de cada organização. E o terceiro componente é o engajamento contínuo, né? Que aí a gente fala muito sobre a participação ativa, o envolvimento das partes interessadas de uma forma mais ativa, e o feedback e consulta, né? Onde a gente estabelece mecanismos para coletar feedback, e que nós podemos fazer também consultas às partes interessadas sobre a eficácia, né, dessas estratégias de gestão de riscos e colher, né, coletar eventuais feedbacks que podem ser percebidas e avaliadas como oportunidades de melhorias no processo de gestão de riscos. Então, falamos até agora do primeiro componente, que é a identificação das partes interessadas, falamos depois, né, do planejamento da comunicação, falamos do engajamento contínuo das partes interessadas e, por fim, a gente fala aqui da transparência e da clareza, né? Então, as informações que vão ser oferecidas precisam ser extremamente claras e acessíveis, de preferência sem tecnicismo, sem ninguém estar interessado em avaliar o quanto você sabe sobre a matéria. As pessoas precisam estar interessadas de fato naquelas informações que são relevantes, né? Então, a ideia é garantir que as informações sejam apresentadas de maneira clara, concisa, acessível, de fácil compreensão para todas as partes interessadas. E a maioria das partes interessadas é um público leigo em gestão de riscos, né? No tecnicismo ali da gestão de riscos. E o último ponto aqui de transparência e clareza diz respeito aos relatórios e suas atualizações, né? E aí tem muito a ver também com a questão do planejamento da comunicação, onde a gente precisa fornecer atualizações regulares sobre o status dos riscos, né? E também tem a ver com engajamento. Então perceba, essas coisas não são feitas de forma isolada, assim, né? Uma coisa acaba contribuindo com outra. Enfim, onde nesses relatórios a gente precisa destacar quaisquer mudanças mais significativas, algum desvio, né? Alguma avaliação equivocada que aconteceu e relatar quais são as providências. Então essa transparência também precisa ser muito alta, assim, para as pessoas entenderem e perceberem que a gestão de riscos ela é um organismo vivo dentro das instituições. Elas precisam e devem ser alteradas e atualizadas com muita frequência, sobretudo no início, né, da implantação de gestão de riscos nas organizações. É uma fase em que todo mundo está aprendendo, todo mundo está aprendendo qual a maneira que funciona melhor dentro da organização. Então não tem muita receita de bolo, assim, né? A gente tem esse passo a passo aqui que foi dado, mas não tem receita de bolo. Ó, vai por esse caminho aqui que não tem como errar. Sempre tem como errar. A única certeza que eu tenho, que eu compartilho com vocês, é que a gente vai errar. Muito ou pouco a gente vai errar. O importante é que a gente, né, registre esses riscos, identifique qual é a melhor resposta, mude os rumos rapidamente, e continue fazendo esse monitoramento, a melhoria contínua. Assim. Isso é mais importante do que imaginar que a gente vai numa primeira rodada, iniciar uma primeira rodada de gestão de riscos e isso vai sair perfeito. Não vai, pessoal. Eu garanto para vocês. Assim, eu nunca vi nenhuma experiência exitosa nesse sentido. As organizações que têm maior êxito em gestão de riscos são aquelas que têm resiliência, né? Que vão fazendo num ritmo que seja sustentável, com a participação de todos todo o board, de todas as pessoas que, de alguma forma, estão vinculadas àquela atividade que demanda a gestão de riscos. Tá certo, pessoal? Então é isso e obrigado. Até a próxima.